Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu não sei quando esse vídeo vai ser publicado, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde ou à noite, então bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aí, o som não pode parar, né? A vida continua, a rotina continua, no meio desse caos, né? Nesse momento tão peculiar da nossa sociedade, né? Todo mundo em quarentena. A gente precisa sobreviver mais uma vez, né? Como a gente já resistiu tantas e tantas outras vezes, acho que a gente vai conseguir resistir mais esse momento. E vamos na luta, vamos continuar aí, a gente precisa dar continuidade, né, ao que foi planejado para acontecer no projeto esse ano. Então, como foi pedido e solicitado para nós poder fazer essa aula, divulgar essa aula virtual, eu estou aqui para poder dar continuidade aí no que estava acontecendo antes dessa pandemia toda, né? Então vamos lá, só para poder lembrar um pouquinho a galera do que a gente conversou, né, nos primeiros meses aí do projeto. Só para relembrar, a gente falou um pouquinho da chegada dos portugueses no Brasil, chegada deles na Bahia e depois a vinda deles ao Rio de Janeiro, né? Então, como se formou a cidade do Rio de Janeiro, os primeiros períodos coloniais que a cidade passou, as transformações que ela passou e tal. A gente falou um pouquinho também sobre o período da vacinação, as primeiras vacinas, né? Falei sobre a revolta da vacina, que aconteceu bem no início do século passado, né? O Oswaldo Cruz, um dos principais nomes durante o episódio. E antes da gente entrar nesse recesso, a gente chegou a falar um pouco também, né, das mulheres, a presença das mulheres durante alguns episódios da história do Brasil, né? Eu cheguei a comentar sobre a Guerra do Paraguai e a participação das mulheres durante a Guerra do Paraguai, né? Esse foi, acho que talvez o nosso último encontro, deve estar fresquinho na memória de vocês, né? Que foi a Revolta das Mulheres, conhecido o episódio conhecido como Revolta das Mulheres, onde elas participaram, né, foram ativamente participativas durante o fim da Guerra do Paraguai, para poder diminuir, né, a quantidade de homens que iam para a guerra, filhos, maridos, e não sobrecarregar essas mulheres diante da sociedade e da vida que continuava, né? Então é isso, assim. Então a minha proposta hoje é falar sobre uma mulher, e eu não vou dizer quem é essa mulher, e eu quero exatamente que vocês pesquisem, procurem quem é essa mulher, que eu vou contar aqui um pouquinho da história dela, né? E no final eu vou deixar 3 perguntas que vocês possam responder. Pode responder mandando mensagem, responder na página aí do Instituto, responder com vídeo também, com áudio, fiquem à vontade. Mas é isso, para não prolongar meu vídeo, eu vou falar sobre uma mulher que se chamava Hilária Batista de Almeida. Ela nasceu na Bahia no ano de 1854, na cidade de Cachoeira, num dos famosos lugares mais conhecidos da Bahia, né, que é o Recôncavo Baiano, em Santa Amaro. Então essa mulher, ela aos 16 anos, participou da fundação da Irmandade da Boa Morte, né, que é uma irmandade católica da Igreja de Nossa Senhora de Boa Morte, lá em Cachoeira, que é uma irmandade que promove uma festa tradicional, que é uma das maiores festas tradicionais do Brasil, né? Assim, se você pesquisar no YouTube, no Google, vão aparecer várias informações, várias fotos, né, registros dessa festa, né, que acontece há bastante tempo. Então, além disso, né, além de participar da formação dessa irmandade, a Hilária também se fez dentro de um terreiro do Candomblé, né? Isso é para mostrar um pouquinho como é que é o tempero do Brasil, né, essas misturas todas religiosas. Aos 22 anos, ela, com uma filha pequena, desembarca no Cais do Valongo. Cais do Valongo fica localizado onde é a zona portuária do Rio de Janeiro, né? O Porto do Rio de Janeiro, que hoje é onde fica lá o Museu da Manhã, tem o Museu de Arte do Rio, o Aqua Rio, né, os cais
que hoje são galpões, né, que abrigam também outros espaços, outras atividades. Então ela chega lá com uma filha pequena e lá constrói uma nova vida e uma nova família, né, se casa e constrói uma nova vida. Só que ela não viveu o tempo inteiro no Cais do Valongo, ela se mudou para outros bairros por conta, né, na época das novas medidas de urbanização e modernização da cidade. E aí, para vocês lembrarem, o episódio da revolta da vacina que eu falei, Oswaldo Cruz, tem a ver com isso. Não sei se vocês vão lembrar, mas foi uma época em que a cidade precisava se modernizar, o Rio de Janeiro precisava largar a fase antiga dele, se transformar numa cidade mais moderna, nova, maior. Então, durante esse processo, né, a vacinação ocorreu e, além disso, novas vias foram construídas e foram abrindo caminho, né, principalmente localizado no centro do Rio, para trazer um pouco dessa modernidade. Então ela teve que se mudar do Cais do Valongo, aí foi morar, né, na Cidade Nova, foi morar na Praça 11, no Estácio, que são bairros ali próximo do centro do Rio. E foi nessas andanças, né, ela teve que seguir com a vida dela, que ela se formou como uma tia baiana, né? Então, para quem não sabe o que é uma tia baiana, né, quem já viu em algum momento aqui na cidade do Rio de Janeiro alguma tia baiana vendendo acarajé, né, foi exatamente isso, essa profissão que a Hilária acabou propagando, né? Então, as primeiras tias baianas que faziam acarajé, vendendo seus quitutes, ela começou a fazer isso na rua, com seus colares, com suas pulseiras, com sua roupa característica de baiana, porque ela era baiana. Então ela foi aí uma das percussoras dessa profissão, que até hoje aí a gente vê, né, não somente no Rio, mas em outros estados também, na Bahia de montão. Então foi ela que começou com isso aqui na cidade, né? E acho que, além de ser baiana, também bastante influenciada, né, pelas ganhadoras da Bahia, né? E as ganhadoras da Bahia, mulheres que ganhavam a vida indo no rio, né, perto do mar, na água, para poder lavar a roupa, né? E para quem não sabe e quer conhecer um pouquinho dessa história, é só procurar o samba enredo aí da Viradouro deste ano, que fala, né, o samba enredo ganhador, inclusive, que fala um pouco dessas ganhadoras. Então é isso. Então ela fez tanto sucesso, vendendo seus quitutes, né, que outras tias começaram a vender também, né, e começaram a se formar com grupos de tias baianas. E além disso ela começou a confeccionar roupa, né, para as pessoas, além dessas novas tias que se formavam, também para o povo que começava a curtir a folia do carnaval, né, que estava começando também no início do século passado. Então ela começou a vender e foi, né, a percussora também, inventora de hoje umas fantasias mais antigas e famosas aí, que a gente sabe quando vai curtir o carnaval de rua, né, que é a fantasia da baiana. A gente vê, né, constantemente, acho que talvez a mais antiga, né, assim, tem uma foto, eu inclusive já vi foto da minha avó fantasiada de baiana, quando era mais nova, né, pequenininha. Então tem bastante tempo isso aí. E foi no ritmo do carnaval que ela também ajudou e talvez tenha feito a maior grandiosidade, o maior feito da sua vida, né, que foi, ela começou dentro de casa, a abrir a porta de casa para receber os saraus, que é onde acontecia o chorinho, que é o choro, né, e o machixe, que são ritmos bem antigos, bem no início do século passado. Então ela começa a abrir, e como eram ritmos da moda, então ela abre o salão da frente da casa dela para poder receber esses saraus. Porém, ela resolve também abrir o fundo de quintal da casa dela para um ritmo que já era conhecido na Bahia e que começou a ficar conhecido no Rio de Janeiro, né? E esse ritmo se chama samba. Então foi no fundo de quintal, literalmente, da casa dela, que ela começou a dar espaço para esse ritmo que estava sendo conhecido aqui ainda no Rio de Janeiro. Na Bahia já era bem conhecido, que era o samba baiano, que é mais antigo do que o samba do Rio, né? E o samba acontecia em roda, né? Bem parecido, bem característico como era na Bahia, o samba de roda com um partido alto. Ela ficou bem famosa por ser uma partideira, por gostar de rimar, né? Então ela ajudou aí a propagar
o samba que começou no fundo de quintal, mas que hoje está em vários lugares do Rio de Janeiro, o estado todo hoje, né, em grandes espaços, em teatro, né, em festas, palcos enormes, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil e no mundo inteiro. E ela se transformou nessa grande matriarca, né, a quem ajudou a propagar o samba, que o samba hoje também é transformado como um dos maiores cartões postais e um dos maiores patrimônios imateriais do Brasil, né? Então é isso. Então, com base nessa história, eu queria que vocês pudessem descobrir e responder que mulher é essa que eu estou falando, né? De qual região do Brasil ela nasceu, para qual outra região ela foi morar. Ela saiu de uma região e foi para outra, né? Lembrando que eu falei bastante das regiões do Brasil durante os nossos encontros desse ano. E eu quero saber, ela é considerada de quê? Ela é considerada matriarca de quê? O que ela ajudou? Qual foi o maior feito que ela fez? Né? E eu vou aproveitar, eu vou tocar aqui uma música, só um pedacinho, e compartilhar com vocês depois um vídeo para vocês poderem escutar, né? É um samba, que nesse samba cita o nome dela, mas cita o nome de várias outras mulheres importantes, né? Não só no samba, mas na história do Brasil. E eu vou só tocar aqui rapidinho, que aparece o nome de várias dessas mulheres, para vocês poderem tentar ver e descobrir quem é essa Hilária Batista de Almeida que eu estou falando. Então vamos lá, é assim. Sou Zezé, sou Leci, Mercedes Batista e Piranci, aí da Ciata, que ela é mãe de Apiaraci, pele preta nesta terra, bandeira de guerra, porque eu vi Conceição Dandara, pra matar preconceito eu renasci, 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 pra matar preconceito eu renasci. E agora eu vou deixar com vocês aí o vídeo compartilhado do Samba que Elas Querem, feito por mulheres que sabem tocar samba muito melhor do que eu, do que vários homens, e com um pouquinho dessa música, para matar preconceito. É isso, galera. Vamos que vamos.